Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Abercamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 17 das nossas aulas de programação Python. Hoje falando sobre a função input e sobre conversão de tipos. Vou explicar um pouco sobre o que faz essa função, no caso input. Para que serve conversão de tipos, a gente converter uma string para um número inteiro para uma string e entre outros, né? Vamos começar então explicando sobre a função input. Nós já usamos várias vezes aqui no canal uma função que se chama print, que é uma função que serve para exibir alguma informação. A função input é mais ou menos o contrário, ela serve para obter alguma informação do usuário. Ela serve para pedir alguma informação para que a gente digite no teclado, e aí com base no que a gente digitar, ela salvar essa informação. Por exemplo, nós podemos criar uma variável nome, pedir para a função input nos solicitar algum nome, e quando a gente digitar no teclado, ela vai armazenar o que a gente digitou na variável nome. Se a gente fizer, por exemplo, nome igual a input. Lembrando que tem um abre e fecha parênteses, né? Porque nós estamos chamando uma função, sempre tem esse parênteses quando a gente chama, mesmo que não tenha nenhum argumento. Então, nome igual a input, e aí abre e fecha parênteses, certo? Abre e fecha parênteses. Ué, não aconteceu nada. Sim, porque agora o Python está esperando que a gente digite essa informação, né? Igual como acontece quando a gente coloca um def, um for, ele fica esperando a gente digitar. Só que nesse caso a gente não precisa colocar um tab, porque nós não estamos num bloco de código. Assim como se uma pessoa executar um programa que a gente fez, que tem essa função input, ela não vai ter que ficar colocando um tab ali no início, porque isso não serve para estruturar o nosso código, certo? Serve só para a função obter a informação que ela precisa. Então aqui nós vamos digitar Gabriel. E vamos dar um Enter. E agora ele falou aqui maior, maior, porque ele está esperando a gente dar mais algum comando. Vamos ver se a nossa função input funcionou corretamente aqui. Print entre parênteses nome, né? Para a gente ver se o nome foi armazenado. Ok, deu para vocês entenderem, pessoal, como que funciona essa função? Ela espera a gente digitar alguma informação e retorna o que a gente digitar. No caso, como vocês devem ter visto na aula que eu falei sobre o return, nessa função também existe um return que faz ele salvar numa variável o que a gente digitou, certo? Outra coisa, vocês devem ter percebido que, no caso eu aqui, sabia o que era para digitar, né? Porque eu que estou fazendo aula e eu já falei, inclusive aqui no vídeo, que esse input deveria receber um nome. Só que se uma pessoa executa o nosso programa e ele não fala nada, tipo acontece, ó, nome igual a input, abre e fecha parênteses. Se uma pessoa executar esse programa e ele não fala nada, como é que ela vai saber o que tem que digitar, né? Não teria como. Eu vou dar um Enter aqui só para sair do input, né? Vou deixar em branco mesmo. Ok. Mas será algum jeito da gente fazer ele exibir uma mensagem explicando o que a gente tem que escrever? Existe. Uma forma seria a gente usar um print, por exemplo. Print, abre parênteses, abre aspas, digite o seu nome. Fecha aspas e fecha parênteses. Ó, daí ele iria falar. Digite o seu nome e aí a gente coloca o input. Abre e fecha parênteses.
Ok, dessa forma ele funcionaria, né? Eu dei mais um enter aqui para sair do input, mas ele funcionaria. Se a pessoa executasse o programa, ele iria mostrar o print e depois pedir aquela informação. Só que também não é a melhor forma, porque nesse caso a gente precisa de duas linhas, né? Usar duas funções diferentes para uma coisa que poderia ser feita por uma só. Não seria melhor se a gente pudesse passar para essa função input um argumento com a mensagem que ela tem que exibir? Vamos fazer isso. Vamos colocar aqui então nome igual a input, abre parênteses, né? Só que como a gente vai passar aqui argumentos, a gente não fecha os parênteses ainda. Vamos colocar então uma string com a mensagem para ser exibida, né? Abre aspas, digite o seu nome. Fecha aspas e fecha os parênteses. Vamos ver o que vai dar. Ó, agora já foi muito melhor aqui, porque além dele já exibir aqui a informação, né, o que a gente tem que digitar, ele já iniciou o input logo. E a gente pode fazer isso com uma linha só, né? Ao invés de usar uma linha com print e outra com input, a gente pode meio que juntar os dois, né? Se a gente passar algum argumento para o input, ele vai exibir como se fosse um print, né? Parecido com se fosse a mensagem de solicitação. Outra vantagem de a gente fazer dessa forma, ao invés de usar um print e um input, né, separado, é que se eu sair da tela do Python, sei lá, ir para qualquer outra tela, se eu for para a janela do DOSVox, por exemplo, e voltar aqui, ó, se eu volto para a janela, ele ainda fala o que eu tenho que digitar, né? Então, se daqui a pouco eu estava executando aqui um programa em Python e fui fazer alguma outra coisa, quando eu volto para o programa, eu não preciso ter memorizado o que ele estava me pedindo para digitar. Ah, o que será que ele pediu mesmo? Não, eu não preciso, porque quando eu voltar, ele ainda vai mostrar esse pedido, essa solicitação na janela, certo? No título da janela. Então, eu vou agora só dar mais um enter para sair aqui do input. E até agora nós só vimos input simples, né? Com palavras, né? Com nomes. Mas e se a gente fosse para algo mais complexo? Por exemplo, a gente usar dois inputs. Digamos que a gente queira pedir que o usuário digite dois números. E aí quando ele tiver digitado, ele some esses dois números e mostre o total na tela. Como a gente faria isso? Bom, primeiro a gente teria que armazenar o número que o usuário digitou, né? Como a gente faria isso? Com o input. Vamos colocar então o nome de uma variável. Como essa variável vai conter o primeiro número, eu vou chamar ela de N1. Então eu vou colocar aqui N1 igual a input, abre parênteses, e aí eu vou fazer daquela forma que eu mostrei, né? Passando o argumento. Vamos abrir as aspas aqui, string, né? Digite o primeiro número. Vamos fechar as aspas e fechar os parênteses. Agora eu vou digitar, sei lá, 11. E enter. Ok, só vamos confirmar se ele salvou aqui o número que eu digitei. Print, entre parênteses, N1. Ok, salvou, aparentemente tudo certo. Agora nós temos que criar mais um input que vai ter o segundo número, né? Então nós vamos colocar N2 igual a input. E aí vamos abrir os parênteses e passar um argumento aqui com a mensagem, né? String, digite o segundo número. Fecha aspas e fecha os parênteses. Enter, né? Aí agora ele pediu para digitar o segundo número. Eu vou colocar 13. Ok. Agora como é que a gente faz para ele exibir a soma desses números? Ele somar o 11 com 13, somar o N1 com o N2 com o input? Não, porque nesse caso a gente não quer pedir nenhuma informação, a gente quer exibir uma informação, né? Exibir um resultado. Então como é que a gente vai fazer? Com o comando print.
Então vamos lá. É muito fácil, né? Obviamente, basta a gente fazer print, abre parênteses, N1 mais N2 e fecha parênteses. Ah, isso aqui é muito fácil, né? Vamos ver. Vamos dar um enter e ver o que acontece. Opa, mas o que aconteceu aqui? Olha só. Se eu voltar aqui no histórico, vocês estão vendo que o nosso print aqui com o N1 mais N2 exibiu 1113, ao invés de exibir, né, o 24, que é a soma do 11 com o 13. O que está acontecendo aqui? Se vocês repararem bem, ele meio que juntou os números, né? Ele juntou o 11 com o 13 ao invés de somar os números, porque 1, 1 e 1, 3 dá esse resultado, né? 1113. Ele acabou juntando. Por quê? Bom, pessoal, quando a gente usa essa função input, ela não sabe diferenciar se a gente está mandando um número ou se está mandando uma palavra, um texto. E aí o que ela faz? Ela acaba meio que convertendo automaticamente para string tudo que a gente digita. Então, ao invés de salvar no N1 e no N2 o 11 e o 13 como números inteiros, o input acabou salvando como string. E aí, quando a gente usa o mais com strings, ele junta ao invés de somar. É diferente, né? Então, se eu colocar, por exemplo, print, abre parênteses, 1 mais 3, fecha parênteses, dá 4. Agora, se eu fizer print, abre parênteses, e colocar esses números entre aspas, abre aspas, 1 e fecha aspas, mais o entre aspas 3, então abre aspas 3, fecha aspas, fecha os parênteses, ele deu 13, porque ele, ao invés de fazer 1 mais 3, ele colocou o 3 do lado do 1, certo? Notem que nessa segunda tentativa eu envolvi os dois números em aspas, né? Tinha aspas no meio ali do 1 e aspas no meio do 3. Então eu deixei definido ali que esses números eram strings, certo? Tanto que se eu fizesse, por exemplo, print, aí abre parênteses, colocasse uma string, sei lá, Gabriel, dá um espaço aqui, fechar as aspas, e usasse um mais com outra string, por exemplo, mais, entre aspas, Fernando, e fecha parênteses, ele leu Gabriel Fernando. Por quê? Porque ele trata os números da mesma forma que trata os textos, né? As palavras, ele só junta, certo? Como que a gente faz então para resolver esse problema, para que ao invés de juntar ele faça a soma dos números? Existe uma função no Python que a gente chama de int, que ela permite converter uma string, ou seja, um texto, para um int ou um número inteiro. Então o que a gente podia fazer? Primeiro usar o input normal, né? N1 igual input, digite o primeiro número, eu vou digitar de novo 11. Agora N2 igual input, digite o segundo número, eu vou colocar aqui 13. O que a gente pode fazer? Agora que eu já solicitei os números, a gente pode criar uma nova variável que vai conter o N1, né? Só que ao invés de formato string, formato de inteiro, né? Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada N1 inteiro. Então, N1 inteiro
igual, aí eu vou chamar essa função, né? Então eu vou digitar o nome dela, int, abrir aqui os parênteses e vou passar um argumento para essa função. Qual vai ser o argumento? A nossa variável n1, né? A variável original que tinha a string que o input gerou para nós. Então n1, fecha parênteses. E agora tenho que fazer a mesma coisa com o n2, certo? Não basta a gente converter só um dos números. n2 inteiro igual, né? Int, e entre parênteses a gente passa um argumento com a variável n2. Certo? Agora vamos ver o que acontece se eu fizer print entre parênteses n1 mais n2. Ué, deu esse mesmo resultado. Claro, porque a gente armazenou em outras variáveis, né? Então a gente faz print parênteses n1 inteiro mais n2 inteiro. Vamos ver o que dá. Ah, agora a gente obteve o resultado esperado, né? Agora apareceu 24. E se eu quiser mostrar isso numa mensagem mais bonita, por exemplo, o resultado da soma foi 24. Como a gente faria? Bom, print, né? Aí abre parênteses, abre aspas, o resultado da soma foi. Aí a gente dá um espaço, né? Fecha as aspas, coloca um mais para juntar a nossa frase que o resultado foi com a variável, ou melhor, eu não criei uma variável, né? Então depois do mais eu vou colocar aqui n1 inteiro mais n2 inteiro. Vamos revisar essa linha. Eu coloquei assim, print, aí abri parênteses, comecei uma string, o resultado foi, ou melhor, o resultado da soma foi, né? Aqui eu dei um espaço no final para não ficar junto a palavra com o número, dei um mais, depois da string, mais n1 inteiro, mais n2 inteiro. Vamos ver o que dá. Opa, deu um erro. Que estranho, né? Ele nos apresentou aqui um erro. Falou que a gente não pode juntar uma string com um número inteiro. Por quê? O que acontece aqui? A gente está tentando passar aqui no nosso argumento uma string, né, que está entre aspas, e um número inteiro, né, que é de outro tipo. Isso não é permitido no Python. Existem outras linguagens que convertem automaticamente, né, que pegam ali o número inteiro e convertem no automático para uma string para poder juntar, mas não é o caso do Python. Ele impõe essa restrição até para evitar certas confusões, né, entre os tipos em programas mais complexos. Como a gente poderia fazer para, digamos, já que o resultado já está ali pronto, a gente transformar para uma string? Bom, se existe uma função de converter string para inteiro, também existe uma função que faz o contrário, né, que converte o inteiro para uma string. Ela se chama str. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar agora, primeiro eu vou armazenar esse total numa variável, né, para ficar mais fácil de manipular aqui os valores. Então total igual a n1 inteiro mais n2 inteiro. Ok, print esse total, só para a gente ver se está certo. Ok, deu certo, deu certo. E agora que a gente já tem o total numa variável, eu vou converter para string. Então, total string igual a str, que é o nome da função, né? E entre parênteses eu coloco o nome da variável com o número inteiro. Então, entre parênteses total. Vamos tentar de novo para ver se vai dar certo. Print
O resultado da soma foi mais total string. Vamos ver agora. O resultado da soma foi 24. Maior. Ó, agora funcionou ali, exibiu ali, ó. O resultado da soma foi 24. O resultado da soma foi 24. Por quê? Porque agora ambas as informações estão no mesmo tipo, tanto a frase que a gente colocou antes do número quanto o próprio número, né? Os dois estão em string. O que a gente fez aqui? A gente fez primeiro uma conversão para inteiro, né, para ele poder somar, e depois que a soma já estava feita, a gente fez uma conversão de volta para string. Mas a gente, no caso do print, até não precisava ter feito isso, porque se vocês lembrarem, a gente viu em outra aula que o print permite que a gente passe vários argumentos, né? Ao invés da gente ficar passando tudo com mais ali, tudo no mesmo argumento, a gente pode separar. Quem viu a outra aula deve inclusive ter pensado, ah, mas por que tu tá usando esse mais ainda, né? Então vamos fazer um teste aqui. Se eu fizesse, por exemplo, print, abre parênteses, o resultado da soma foi ok. Ou melhor, eu não preciso do espaço aqui, né, já que eu estou usando vários argumentos. Então o resultado da soma foi, aí eu fecho a string sem espaço, né, dou uma vírgula e coloco aqui N1 inteiro mais N2 inteiro. Ou melhor, como eu tenho o total em outra variável, né, que era total, eu posso só colocar a palavra total, né, daria na mesma, mas vou colocar aqui total. E fecho aqui os parênteses, vamos ver o que dá. Olha, deu certo. E vejam que no caso dessa variável total que a gente usou ali, essa variável ainda era um int, né? A gente não usou a variável total string, em que a gente tinha feito ali a conversão com str. Vocês viram que tem outra vantagem em a gente usar vários argumentos no print. A gente não precisa ficar fazendo aquela conversão de volta para string, porque essa restrição do Python só se aplica se a gente tentar juntar tudo no mesmo argumento. Mas se a gente separar os argumentos, não precisa disso, né? Dessa conversão toda. Bom, então já vimos mais uma vantagem aí, né? Só que tem um probleminha, a gente acabou alongando o nosso código um pouco demais. Porque a gente colocou uma linha com input, né? E outra linha com a conversão do int. E além disso, a gente ainda deixou duas variáveis para cada número. A gente deixou um N1, que é o número em string, né, que era o original do input, e um N1 inteiro, que é o número inteiro, assim como a gente fez também com o N2, né? Tem o N2 original e o N2 inteiro. Então a gente tem duas variáveis sem necessidade ali. A gente não está usando o número em formato de string, a gente só usou os números que estavam convertidos em int, né? Não teria como a gente numa linha só já chamar ali o input e o Python já converter o que a gente digitou para um int. Bom, na verdade existe, a gente pode fazer uma chamada de função aninhada, né? A gente pode chamar o input dentro do int. Por exemplo, N1 igual a int. Ó, vejam que eu já estou colocando aqui o int direto. Então int, abre parênteses, e aí eu vou colocar a função input, né? Int, abre parênteses, input, abre outro parênteses, só para vocês verem que é alinhado, né? Um parênteses é para o int, e aí dentro desse parênteses tem o argumento que o int vai receber. Esse argumento é o que o input retornar. Então ali tem um input, né? Abre mais um parênteses para passar os argumentos do input. E aí a gente coloca, digite o primeiro número. Fecha aspas. E aí a gente tem dois parênteses para fechar, né? O primeiro do input e o segundo do int. Ó. Então eu vou colocar aqui 11. Ok, vamos fazer a mesma coisa com o N2. N2
igual a int, igual, IPDT, abre parênteses, coloca outra chamada de função, né? Input, IPDT, UT, abre parênteses, e aí coloca, digite aspas, D, IPDT, o segundo número, espaço, SSG, fecha aspas, e fecha os dois parênteses. digite o segundo número, E aí eu vou colocar 13. 3, maior, 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 Se vocês repararem, pessoal, quando eu digito o número, o Python já automaticamente faz a conversão. Por quê? Porque depois que a gente digita algo, a função input executa o return, né? E aí, o que tiver no return vai para o int, né? Depois o int pega o que a função input retornou, converte para inteiro e só depois salva na variável, né? Então, ao invés de a gente usar 4 variáveis, a gente usa só 2, né? E o valor em string acaba se perdendo porque não é necessário. A gente ocupa variáveis, né? Ou melhor, a gente, digamos assim, economiza variáveis, né? E reduz ainda o nosso código, certo? Então, vejam que se eu colocar aqui aquele print de antes, também vai funcionar, né? Vamos criar uma variável aqui chamada total igual, e colocar n1 mais n2. maior, maior, Se eu colocar print IPDT, abre aspas, o resultado da soma foi total, olha só, eu coloquei o espaço de novo aqui, porque realmente a gente acaba acostumando, né? Quando a gente usa muito uma certa forma, a gente acostuma a trabalhar com aquela forma. Só que quando se usa a vírgula aqui, não precisa do espacinho no final da frase, né? Então, aqui depois da vírgula e do espaço eu vou colocar total. E fecha os parênteses. Ó, ele deu certo também. Viram que o Python realmente fez a conversão? Até aí tudo certo. Mas vamos testar só mais uma coisinha, que ainda parece que está problemático. Vamos lá. N1 igual a int input, digite o primeiro número. Fecha os dois parênteses. Aqui, pessoal, eu até poderia, né, tá usando o histórico do terminal, né, para não ficar digitando tudo isso. Mas eu até acho mais fácil, porque a gente acaba digitando tantos comandos que fica ruim de voltar no histórico só para encontrar aquele comando específico. E além disso, a gente reforça o aprendizado, né, através da digitação, porque é digitando várias vezes, por mais que sejam as mesmas coisas, né, digitando várias vezes que a gente fixa esse aprendizado. Então, se eu tentar colocar aqui um número quebrado, vamos ver o que vai acontecer. 3,14. Peguei qualquer número aqui. Vamos ver o que dá. Ó, deu um erro. Ó, aqui ele falou literal inválido para inteiro de base 10. Mas o que quer dizer isso? Traduzindo, uma coisa que a gente tem aqui é que no Python a gente não pode fornecer os números quebrados usando a vírgula, porque a vírgula é usada para separar as coisas. Por exemplo, separar os itens de uma lista, separar os itens no dicionário, né? É para isso que a gente usa a vírgula. Então, para evitar a confusão, o Python usa o ponto para números decimais, né? Números quebrados, e vírgula para separação, certo? Vamos tentar de novo aqui. N1 igual a int input, vamos colocar agora 3.14, né? Aqui no Python a gente usa o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Vamos ver o que dá. Bah, mas outro erro. O mesmo erro ainda por cima. Meu Deus, mas o que está acontecendo aqui, né? Bom, basicamente, reparem que a gente colocou int input. O que quer dizer isso? Int é um número inteiro, né? Então o Python vai converter o que a gente digitou para inteiro. Como é que ele vai converter o
3.14 para um inteiro. Não tem como, né? No máximo ele poderia arredondar, né? E deixar só o 3. Só que ele não faz isso justamente para evitar confusão, né? Porque às vezes a gente acabaria obtendo um valor errado ali por acidente, né? Porque a gente queria o valor com a parte decimal. E aí daria erro e outros problemas no nosso código. Então o Python já nos avisa aqui para evitar essa confusão. Mas o que a gente pode fazer? Será que não existe um outro tipo que permita números decimais? Bom, existe. A gente tem o str, né, de string, o int de inteiro, e tem o float, que é um tipo que permite armazenar números decimais. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar int input, a gente coloca, por exemplo, float input. Vamos fazer isso. Então n1 igual a float. Você escreve FLOAT, float, aí abre aqui os parênteses, né, para passar o argumento. Input, aqui é igual, digite o primeiro número. Vou fechar os dois parênteses. Agora eu vou colocar 3.14. Ok, não deu nenhum erro, né? Já é um bom sinal. Agora se eu colocar n2 igual a float input, digite o segundo número e vou colocar 1,5. Eu estou colocando esses números aleatórios mesmo, nada de muito especial. 1,5, ou melhor, né? Ponto 5, 1.5. Porque se eu colocar vírgula vai continuar dando erro. Ó, reparem aqui, se eu colocar 1,5, deu erro. Ele falou aqui que não conseguiu converter a string para um float, porque o float é com um ponto. Então isso é uma restrição que a gente não pode passar o número decimal com a vírgula, tem que ser com ponto. Mas inclusive isso eu vou cobrir na próxima aula, como a gente pode substituir a vírgula por um ponto para isso dar certo. Mas por enquanto vamos indo assim mesmo. Vamos colocar de novo aqui o n2 igual a float input. Digite o segundo número. Ok, digite o segundo número. Eu vou colocar 1.5. Ok, com o ponto deu certo, né? Se eu colocar print n1, ele leu aqui 3.14, ele não leu o ponto, mas dá para identificar aqui a separação, né? E agora print n2 1.5, que é 1.5. Parece que está tudo ok, né? Agora, se eu fizer, por exemplo, total igual a n1 mais n2, e eu colocar agora print total, olha a bagunça que ele fez. Olha só. Olha só, isso ficou bem bagunçado, na verdade ficou um monte de casas depois do 4. Isso acabou dando muita confusão, né? A gente não precisa de toda essa exatidão, né? Todas essas casas, até porque a saída fica difícil de ler, né? O que a gente pode fazer para reduzir essas casas, para o Python mostrar só duas casas decimais? Bom, o Python também tem uma função para isso que se chama round. E ela recebe dois argumentos. Um é o número original, né, com todas as casas, e o outro é o número de casas para ter depois a vírgula. Então a gente pode fazer total arredondado ok, deu certo, igual
a N1, ou melhor, né, o round total, que é o primeiro argumento, né, com a variável, uma vírgula, espaço, e o número de casas. Digamos que a gente queira mostrar só 2 casas depois da vírgula. Então vamos colocar aqui o número 2. Vamos fechar aqui os parênteses. Vamos ver como é que está aqui a nossa linha. Total arredondado. Igual ao round. Abre os parênteses, né? A gente tem um argumento. Total, né? Que é o nome da variável. Uma vírgula. Espaço. Lembrando que, vejam que a vírgula é para separar, né? Se a gente pudesse usar a vírgula para número decimal aqui, talvez já iria dar uma confusão. Por isso que é bom que o Python faça mesmo essa separação dos sinais, né? Para que serve cada sinal. Então depois da vírgula nós temos o segundo argumento, que é o número 2, né? O número de casas. E vamos dar um Enter. E agora print total arredondado. Agora sim, ó. Ele quiser aqui 4.64. Agora ficou muito mais legível, né? Não ficou aquela bagunça toda de casas. Bom, pessoal, nós já progredimos bastante aqui com o input. E agora o nosso código aceita tanto números inteiros quanto decimais, né? E consegue somar eles corretamente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de deixar sua avaliação sobre o vídeo. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ative o sininho para se manterem sempre atualizados. E compartilhe o vídeo com alguém que vocês acreditam que vai gostar. E é isso. Até a próxima. Tchau.